Olá, gente. Como vocês estão? Tudo bem? Aqui é Rodrigo Rosa, de Secanda Negócios. Como vai? Tudo tranquilo? Então tá bom. Então vamos lá, hoje mais um vídeo novo. Hoje mudando de plataforma aqui. Hoje está sendo gravado esse vídeo no Zoom, porque hoje vai ter um lance muito legal que nós vamos começar a introdução a entender como funciona o balanço patrimonial, como é feito o recurso, qual é a estrutura dos recursos da empresa, né? Porque às vezes o pessoal acha que só o sócio aportando dinheiro na empresa se resolve o problema, ou a gente como que a gente mensura esse tipo de coisa, né? Então, hoje nosso tema vai ser as estruturas dos capitais, né, dentro das empresas, né? Vai ter a parte circulante, não circulante, enfim, toda essa parte um pouco mais teórica, porque a partir de agora nós vamos começar a realmente abrir um outro estágio de estudo aqui, realmente um estágio um pouco mais técnico, né? Mas a gente vai tentar tirar muito da teoria e colocar na prática, né? Então, não é uma aula de contabilidade, né? Ou até pode ser de contabilidade, mas vai ser de contabilidade para não contador. Vou tentar não usar termos muito técnicos aqui, mas mostrar na prática para vocês como é que funciona e como que vocês, na empresa de vocês, vão conseguir mensurar, né, os resultados, enfim, ou pelo menos rastrear de onde vem o capital, ok? Então vamos nessa, porque hoje o conteúdo está muito legal mesmo. A matéria vai ser assim bastante dinâmica, com interação, com telas, com explicações, assim. Tem muita gente que não é familiarizado com balanço patrimonial, né? Então nós vamos começar bem devagarinho, vamos estudar só uma parte dele, vamos entender para que serve o balanço patrimonial, né? E como a gente consegue rastrear o capital dentro da empresa, né? Nós vamos abordar ali qual tipo de recurso é o mais caro para a empresa, como que a gente rastreia o recurso, como a gente consegue, como funciona as ações, como que ela é vista, como que o recurso do sócio é aproveitado, o que é direito da empresa, de onde vem o recurso, né? Então, é tudo isso daí que nós vamos aprender aqui, é um material bastante rico, garanto para vocês que se vocês forem para a faculdade vão demorar bastante tempo para entender esse conceito, né? Esse tipo de coisa, né? Inclusive até se os professores que me deram aula aí tiverem a oportunidade de ver, queria agradecer muito, que é um material bastante rico, mas é bastante complexo também. E hoje nós vamos trabalhar uma pequena parte para a gente começar o entendimento disso daí, como é que a gente se aplica dentro da empresa, ok? Eu vou mostrar rapidamente para vocês aqui o que é o balanço, aí já vou retomar o assunto de capital, de rastreio, para que a gente possa, enfim, seguir, né? Eu acabei de retirar um balanço da internet, não sei de que empresa que é, não sei nem se eu posso usar, mas enfim, de forma didática aqui. Não estudei o balanço, tá? Então, nós vamos começar hoje pelo rastreio de capital, de onde vem o capital, quem financia a empresa, né? Qual o pior tipo de estoque que a gente pode ter dentro de uma empresa, né? Qual o recurso mais caro dentro de uma empresa? Nós vamos entender tudo isso daí visualizando o balanço. Eu vou mostrar para vocês aqui já logo de saída o balanço patrimonial, o que é o balanço patrimonial, vou explicar algumas coisinhas, a gente já retoma essa linha de raciocínio do capital, ok? Então, vai aparecer para vocês aí. O balanço patrimonial é este cara aqui, tá? Vamos melhorar a imagem aqui, né? Opa, pronto. Então, aqui, esse daí é o balanço patrimonial, tá? O que é o balanço patrimonial? O balanço patrimonial é uma radiografia da empresa naquele exato momento, né? Ou seja, você tira toda a situação econômica da empresa naquele momento. O que a empresa representa em números, tá? Naquele momento. Então, ou seja, foi tirado um balanço no dia 30 de junho de 2017 e no dia 31 de dezembro de 2016. Então, nós temos aí
6 meses de período de avaliação, onde variaram os números, enfim. Mas até então, nós não vamos tratar com essa complexidade, mas a gente vai entender o capital, como circula o capital, ok? Então, o sócio vai lá e investe dinheiro na empresa, ok? Então, o sócio vai investir um dinheiro na empresa, ele está lá, ele fala, ó, eu cansei de trabalhar para as empresas, eu quero abrir o meu próprio negócio, montar minha própria empresa, então eu vou ser empreendedor. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que investir alguma coisa, né? Porque aí você precisa investir na sua operação, seja ela serviço, seja ela comércio, seja ela uma indústria. Para cada uma dessas daí, a gente tem características diferentes de investimento, mas nós não vamos chegar nessa complexidade ainda, ok? No que nós vamos estudar do balanço é ativo e passivo, e só o circulante. Eu vou fazer algumas menções de outras partes do balanço, mas isso nós vamos ficar para os nossos próximos encontros, ok? Então, vamos lá. Então, o sócio, ele acaba aportando dinheiro na empresa, ele acaba colocando o dinheiro dele da empresa para que ele consiga comprar mercadorias para revenda, ou para que ele consiga pagar uma hora homem trabalhada para prestar um serviço, ou que para que ele consiga industrializar alguma coisa, transformar alguma coisa, né, para poder vender, ok? Então aqui, tá vendo essa linha aqui embaixo chamada aqui, ó, capital social, ok? Esse capital social é o valor que o sócio está investindo dentro da empresa na primeira vez para ele abrir a empresa. Nesse caso aqui, né, eu não sei esse balanço como é que está formatado, mas aqui vamos ter como exemplo aqui 130 mil, ok? Vamos trabalhar em mil, pode ser milhões também, enfim, eu não sei como é que eles trabalham aqui, não foi eu quem fiz o balanço, né? Então a gente não sabe exatamente como funciona, né? E em 31 de dezembro de 2016, o capital social valia 119.565, tá? Ou seja, nos próximos 6 meses, ou o sócio colocou mais capital, ou a empresa deu lucro e a gente somou esse lucro dentro do capital social. Mas isso é o início de uma empresa, ok? Da onde vem o recurso de início de uma empresa. Agora nós vamos ver aqui o que significa. Tem muita gente que tem bastante medo, né, quando a gente fala contabilidade, mas a contabilidade é a única forma que a gente tem para poder enxergar o desempenho econômico de uma empresa, enfim, tem até o desempenho financeiro, ó, a probabilidade de crescimento e esse tipo de coisa. Todos os registros são feitos lá, né? Então vamos lá. O que é o ativo de uma empresa? O que é ativo? A palavra ativo, ela já te sugere que é alguma coisa que a empresa tenha de direito, ok? Então, assim, tudo o que está do lado esquerdo do balanço patrimonial, né? Nós olhando ele de frente aqui, na nossa imagem de frente, tudo que está do lado esquerdo do balanço patrimonial é o ativo, né? Ou seja, aqui nós temos o ativo circulante, né? Que estão lá dentro das contas de ativo, a gente chama de contas, cada grupo desse daqui nós chamamos de contas, tá? Que está aqui, ó, disponibilidades, contas a receber, estoques, impostos a recuperar, despesas antecipadas e outros, tá? Então, isso daqui são todo direito que a empresa tem de receber, né, dentro desse período aí que está disposto no balanço patrimonial, ok? Então, isso é o ativo. O ativo não circulante, tá? É aquele que é direito da empresa, só que ela trabalha a longo prazo, porque todo o balanço ele tem a seguinte informação, né? Ele tem uma ordem, né, decrescente na verdade, crescente de contas ali, né, aonde a gente parte da maior liquidez para a menor liquidez, ou seja, se nós formos olhar aqui, nós podemos ver que as disponibilidades pode ser aquilo que esteja direto no banco, ou em aplicações financeiras, enfim, esse tipo de coisa. Ela transforma mais rápido em dinheiro, propriamente dito, ela é líquida, ok? A gente pode ver aqui que logo depois das disponibilidades, nós temos a conta de contas a receber. Por quê? Porque se eu for lá, mesmo que eu não receba e trocar com o banco a contas a receber, uma duplicata, esse tipo de coisa, o banco pode me antecipar isso daí e eu tenho liquidez.
Depois disso daí tem os estoques, onde a gente pode vender os estoques. Depois disso daí tem impostos a recuperar, e assim sucessivamente, até nós chegarmos aqui no intangível aqui embaixo. Intangível geralmente é marca, patente, esse tipo de coisa que demora muito mais tempo para ter liquidez, ok? Então é isso daí. Bom, da mesma forma funciona o passivo, ok? Só que o passivo são todas as obrigações que a empresa tem. Na verdade, né, ele funciona na mesma estrutura que se tem aí de liquidez, né? Ou seja, daquilo que a gente precisa pagar primeiro e até o último que a gente precisa pagar, ok? Então, o passivo funciona da mesma forma. Só que o passivo, ele, na verdade, não é somente os deveres da empresa, né? O que é o passivo? O que é o passivo? O passivo é onde se financia a empresa, ok? Então, não é só o sócio colocando dinheiro, que é uma forma de financiar a empresa, não. Por exemplo, se nós pegarmos aqui a conta de passivo, e nós demos uma analisada aqui no passivo total aqui, né, de forma geral e tudo mais, né, nós vamos ver aqui, ó, por exemplo, aqui, empréstimos e debênture. Esses empréstimos que a empresa tem que pagar, é um empréstimo aqui, ó, no ano de 2016, 197 mil, 004, no ano de 2017, 207.285, ou seja, aumentou, né? Mas esse empréstimo aqui, para onde ele vai ser aplicado? Né? Ele vai ser aplicado, obviamente, em uma dessas contas aqui, ou seja, provavelmente eu posso usar um empréstimo desse aqui, o valor desse empréstimo, para comprar o quê? Estoque, ok? Ok? Eu posso pegar aqui, por exemplo, aqui um fornecedor em sessão de crédito, como eu tenho a pagar, eu não paguei ainda, esses fornecedores muito provavelmente estão fornecendo alguma coisa no meu estoque, né? Aqui, como é que eu giro contas a receber? Como é que meu estoque ele funciona? A partir do momento que eu vendo, eu tenho contas a receber, e quem me financia isso são meus fornecedores, né? Assim como nós também vemos aqui o não circulante, são dívidas de longo prazo, tudo bem? O lance é muito legal para a gente poder rastrear os capitais aqui, para a gente não deixar esse encontro muito longo, né? E também não deixar ele muito confuso, né? E é importante que a gente saiba aqui, são conceitos. Primeiro, o conceito de ativo e passivo, ou seja, ativo são todos os bens e direitos da empresa, e o passivo é a parte que financia a empresa, ou seja, aquela que dá crédito para a empresa poder trabalhar, né? Então, não é só o dinheiro do sócio está aqui, ó, no capital social, está escrito aqui, ó, capital social. Fora isso daqui, olha o tanto de recurso que a gente tem dentro da empresa que não é de sócio. Empréstimos e debêntures, fornecedores, dividendos a pagar. Dividendos é uma obrigação que a empresa tem com sócios, né? Porém, ela não pagou ainda, né? Parcelamento de obrigações tributárias, toda essa parte aqui financia a empresa, ok? Então, se nós formos rastrear o capital da empresa, né? O que a empresa tem de capital, nós falamos assim, ó, o primeiro movimento de rastreio de capital dessa empresa está aqui no capital social. Por quê? Porque está em contrato, no contrato social, a gente tem o compromisso do sócio de aportar esse valor aqui, ó, de 130 mil no ano de 2017, como capital social. Ou seja, esse é o primeiro capital que entra na empresa para dar início às operações, ok? Então, assim, capital social seria a primeira entrada de recurso, seria exatamente o primeiro passo de capital dentro da empresa, ok? Então, vamos supor, ele investiu um capital social, comprou lá máquinas, aqui, alguma coisa, começou a produzir e começou a vender. Só que aquele capital social ele é escasso, ok? Porque 130 mil, se nós formos ler a operação, não dá para pagar a operação. O que ele teve que recorrer? Muito provavelmente empréstimos e debêntures aqui, ó, ele teve que ir ao banco, tomar empréstimo ou fabricar ações de debenture, né, colocar debentures para vender, que também é uma forma de captação, e aqui mais empréstimos e mais debentures para poder girar a situação. Então, ou seja, como que a gente vê o nível de rastreio dessa empresa? Você fala assim, ó, o sócio iniciou a operação, tá?
ela tem empréstimos, ela tem capital de terceiros. Quando a gente fala capital de terceiros, é capital geralmente bancário, tá? Se não bancário, de outras formas de ações, né? Então, assim, ela tem capital de terceiros que também financiam sua operação. Se nós formos olhar ali o patrimônio líquido, nós estamos falando aqui de 279 mil, né? Que é o patrimônio líquido que o sócio tem direito. E aqui, ó, nós estamos falando de um não circulante de 533.808 e um circulante de 440 mil. Ou seja, o capital de terceiros é maior do que o capital dos sócios dentro da empresa, né? E isso a gente já leva a um tipo de pensamento, né? Ou seja, pode ser que a empresa seja agressiva? Pode ser que sim, mas pode ser que não, que ela seja aproveitadora de oportunidade. E aí a gente começa a fazer os estudos, só que isso é um degrau um pouquinho mais para frente, né? Isso é uma coisa que nós vamos chegar a estudar, nós vamos tocar, só que um pouquinho mais à frente. Hoje é mais esse rastreio de capital para a gente saber de onde vem o financiamento da empresa. Então, assim, muitas empresárias falam assim: ah, eu coloquei dinheiro na empresa e tudo que está lá dentro é meu. Não, porque às vezes você tem empréstimos bancários, você tem venda de ações. Então, vocês estão vendo aqui a parte acionista dos controladores. Quando a gente compra uma ação, nós passamos a ser o patrimônio líquido da empresa também. Ok? Quando a gente vai lá na bolsa e compra uma ação. Por quê? Porque nós vamos ser remunerados sobre aquilo que o sócio ganhar, ou seja, sobre o lucro da empresa, sobre dividendos que a empresa gerar. Então, nós passamos também a fazer parte do patrimônio líquido, né? E aqui vai um negócio, um lance, uma observação muito legal, que assim, o recurso mais caro que tem dentro da empresa é o recurso do sócio, ou seja, o dinheiro do sócio. Vamos só para exemplificar aqui. Imagina que essa empresa aqui, eu não sei qual que é, bom, não vem ao caso, ela consiga dar um número hipotético de 10% de lucro no ano. Isso é bom ou ruim? Não sei. Não sei, não dá para saber assim só olhando o balanço, né? Só medindo isso daí. Precisa ver o setor, enfim, tem N coisas que a gente vê depois disso daí. Só que assim, imagina que ela está dando 10% de lucro, tá? Ou seja, então, para cada 100 reais que o sócio investe na empresa, a empresa está devolvendo 110 reais para ele, se ele fosse cobrar o recurso, ok? Então, assim, vamos lá. Você imagina que nessa empresa o sócio descubra, ele vá no banco e fale com o gerente dele, e o gerente fala, não, aqui no meu banco eu te pago 15% sobre o seu investimento. Para cada 100 reais que você colocar aqui dentro do banco, eu te pago 15 reais. Ou seja, por que o sócio vai investir nessa empresa? Por que o sócio vai levar o dinheiro dele? Não é melhor ele deixar o dinheiro no banco esse um ano e pescar, ou sei lá o que ele vai fazer, e o dinheiro vai remunerar da mesma forma? Então, assim, o sócio, geralmente, ele quer ganhar, é o que quer ganhar mais, é o dinheiro mais caro que tem dentro da empresa. Isso chama taxa de oportunidade. Se ele tem uma oportunidade lá fora de ganhar mais, em termos de percentuais de juro, por que ele vai deixar esse recurso dentro da empresa? Né? Então, a gente vai começar agora aqui, nós vamos começar a trazer raciocínios dessa forma aqui. Qual é o capital mais caro dessa empresa? Sempre, sempre, sempre. O capital mais caro da empresa é o capital do sócio. Por quê? Porque geralmente ele vai exigir juros maiores do que qualquer operação bancária, qualquer operação de ações, esse tipo de coisa, ok? E a gente pode perceber que nessa empresa, por exemplo, se nós olharmos aqui no ativo, que ela tem disponibilidades, tem dinheiro em caixa, né? Tá vendo aqui, ó, disponibilidades, ela tinha 105 no ano e está com 98, opa, peraí, vamos voltar lá. Ela tem 105 no ano e está com 98 no 6 meses para frente. O pior estoque que se tem dentro de uma empresa é o estoque de dinheiro. É o pior estoque dentro da empresa. Por quê? Porque imagina esse dinheiro parado no caixa. O que ele está rendendo? Zero. Na verdade, pelo contrário, se ele está parado no caixa, ele está desvalorizando. Porque você tem inflação, você tem índice de correção e todo esse tipo de coisa. Então, assim, empresa não paga conta com dinheiro, a empresa paga conta com operação. A operação que financia a empresa, tudo bem?
o recurso do caixa, caixa de empresa, quanto menos recurso você puder deixar do caixa da empresa e colocar esses recursos dentro da operação, mais vantajosa é, desde que a empresa gere lucro, ok? Se todo lucro é bom, né? Agora a gente precisa entender se o lucro é suficiente para pagar, por exemplo, a expectativa do sócio, e o que a gente precisa tomar muito cuidado na gestão de caixa é não deixar esse recurso parado dentro da empresa e colocar esse recurso sempre dentro da operação. Está comprando, vendendo, ou produzindo e vendendo, ou vendendo serviços, esse tipo de coisa, para que ele possa gerar lucro, ok? Então, aqui, o que nós conseguimos visualizar hoje aqui, esse bate-papo foi importante, né? Nós vimos como é feita a estrutura de capital de uma empresa, né? De onde vêm os recursos, onde é aplicado os recursos, qual é o capital mais caro de uma empresa, qual é o estoque mais caro de uma empresa, né? E agora, daqui para frente, nós vamos começar a analisar esse balanço. O que ele dá de informação aqui, só de olhar esse balanço, tem, assim, pelo menos umas 30 perguntas para se fazer. Às vezes a gente pode conhecer a empresa sem ao menos ter entrado nela, ou seja, através desses relatórios. Quando você vai no banco pedir empréstimo, a primeira coisa que eles te pedem é o seu balanço patrimonial. Toda empresa precisa ter um balanço patrimonial, independente do tamanho da empresa. Se você precisa tomar recursos, você precisa mostrar para o sócio aonde está indo o dinheiro que ele está investindo, esse tipo de coisa, precisa ter um balanço patrimonial, ok? Então, por hoje é isso daí. Nós estamos pegando a metodologia de um bate-papo mais curto, né? Espero que tenha agregado bastante informação e aí, na semana que vem, a gente começa a dissecar esse balanço patrimonial, trazendo importantes perguntas aqui. Pelo menos 20 perguntas nós vamos responder em cima desse balanço patrimonial aqui, ok? É isso mesmo, gente. Agradeço mais uma vez, estou bastante feliz com o canal. Obrigado pelas interações, pelos elogios, enfim, por tudo que vem acontecendo. Estou à disposição. Quem quiser as planilhas de fluxo de caixa e de capital de giro está à disposição, é só deixar um comentário aí. E assim, curtam, por favor, que eu acho que se agregou alguma coisa para vocês, e também compartilhem com os amigos aí, empreendedores e tudo mais. Estamos à disposição para poder ajudar, ok? Muito obrigado, um bom descanso para todo mundo aí, tá? E continuem curtindo o canal. Obrigado.